Bora, turma! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. Eu sou o Matheus Moretti, sou o criador e idealizador do nafazenda.com, um portal que nasceu lá no Instagram para gerar conteúdo para dentro da porteira e ele se ramificou para vários lugares. Hoje ele tem o Na Fazenda Academy, um portal com vários cursos, mais de 3.000 alunos, e a gente tem feito semanalmente alguns vídeos aqui para o YouTube, né, toda segunda-feira, para eu possa entregar conteúdo de valor para você, para dentro da sua porteira. Fica o convite também, se você não é inscrito no canal, se você não segue a gente, se inscreva no canal, ative as notificações, sempre que a gente postar um vídeo novo, o YouTube te avisa. E um outro convite é toda terça-feira, às 7h07 da noite, eu e a Mari, a gente está aqui no YouTube ao vivo, no 2 Horas da Porteira, para discutir semanalmente algum tema relacionado à pecuária de corte. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante. Toda vez que eu publiquei algo nesse sentido lá no Instagram, sempre teve muita interação, muito questionamento da turma, e é um tema bastante interessante da gente discutir, né? Também ele é uma aula que está inserida lá dentro do Suplementação na Prática, que os alunos adoram, eles comentam bastante também, elucida e tira muita dúvida das pessoas, né? Basicamente, a gente vai falar quais as informações que você consegue ver no rótulo do suplemento que você utiliza aí na sua fazenda. É comum, quando a gente interage com nossos seguidores, a gente interage com nossos alunos ou com pecuaristas no nosso dia a dia no campo, né? A gente está ali conversando sobre suplementação, falando de proteinado, de sal mineral, de mineral enriquecido, de um proteico energético, enfim, seja qual o produto for, né? E às vezes o produtor fica muito na dúvida do que ele está usando ou como ele interpretar as informações que estão ali no rótulo, né? Então, a ideia básica do nosso vídeo de hoje é a gente olhar para um rótulo e extrair dele as informações, né? É legal também a gente olhar para ele e a gente conseguir ter essas informações que depois, se algum dia a gente for querer formular algum suplemento, as informações que a gente aprendeu a ver aqui vai nos auxiliar. Então, não sai desse vídeo, fica até o final aí, que eu tenho certeza que daqui a pouco você vai se tornar um especialista, você vai se tornar um expert em saber olhar um rótulo e extrair dele todas as informações possíveis que estão ali dentro. Então vem comigo aqui. Estou trazendo para vocês aqui um rótulo de um proteinado de águas. Poderia ser um proteinado de seca, poderia ser um proteico energético, poderia ser uma ração, poderia ser um sal mineral, enfim, né? O que importa é a gente entender aqui quais os elementos ou os grupos de elementos que a gente tem e como a gente pode fazer algumas continhas ali para a gente começar a avaliar esse rótulo, avaliar esse produto. Um ponto importante que a gente vai caminhar dentro desse vídeo ainda para conversar sobre ele é cuidado quando a gente for comparar rótulos. Tem um segredinho que eu vou contar para vocês aqui, para vocês entenderem a importância de a gente sempre comparar coisas da mesma base. Guarda essa informação que já a gente fala um pouco mais. Mas vamos lá, vamos aqui no nosso produto. A gente está falando de um proteinado de água, consumo 0,1% de peso vivo, que eu trouxe aqui para vocês para destacar. Eu vou destacar alguns grupos e, de novo, se você ficar com alguma dúvida, coloca aí nos comentários e depois eu mesmo vou responder, ou se for o caso, eu gravo um outro vídeo para esclarecer essas dúvidas ainda mais. Então, eu destaquei aqui, ó, dois grandes grupos, né, os macros e os microminerais. Então, todo suplemento mineral, todo suplemento proteico energético, ele vai ter a questão dos minerais. Então, aqui já responde uma primeira pergunta para você, né? Às vezes as pessoas falam assim, Matheus, eu estou dando um proteinado, eu preciso pôr sal mineral no coxo? Se você está trabalhando com um proteinado feito como ele deveria ser feito, né, utilizando um núcleo mineral em sua composição, tendo minerais além da proteína e energia dentro do produto, a resposta é não. Você não precisa pôr um sal mineral num coxo à parte. Tem muito produtor que gosta de fazer isso. Nessa recomendação que eu falo, quer fazer algo nesse sentido para acalmar seu coração? Né? Coloca um sal branco, então. Pega um sal branco, né, sal comum, põe ali no coxo para os animais terem o hábito de lamber e tá tudo certo. Não precisa gastar dinheiro com sal mineral para pôr ele no coxo, uma vez que os minerais já estão ali dentro. Então a gente tem os macro e microminerais. Normalmente, os macrominerais eles são expressos em gramas por quilo
e os microminerais em miligramas por quilo. Mas isso não é uma regra. A gente já vi rótulos tendo variação nas unidades aqui. Se você quiser decorar quais são os macrominerais, é só você gravar aqui, eu destaquei para vocês quais são os macros e os micros, e tá tudo certo. Beleza? O que mais que a gente pode ver nesse rótulo aqui? Coloquei aqui um destaque. Esse produto ele tem um aditivo na sua formulação. Não vou entrar no mérito aqui do porquê usar um aditivo. Se esse for um tópico de interesse, comenta aí. Matheus, grava um vídeo de aditivo, eu vou ler aqui, vou saber que esse é um assunto de interesse para você e depois a gente põe dentro da nossa programação aqui falar sobre aditivos em suplementação, em animais a pasto ou até animais em confinamento. Né? Não vou entrar no assunto agora, mas aqui a gente destacou que tem um aditivo, a monenzina aqui no caso, mas poderia ser salinomicina, bastatina de zinco, flavomicina, narazina, virginamicina, tanino, os óleos essenciais, são todos aditivos com o objetivo de promover a seleção de bactérias no rumen e fazer o animal ter uma melhor performance, ter melhor uso de energia, e isso vai resultar em melhora de ganho de peso. Eu, particularmente, sempre que eu tenho a oportunidade de trabalhar com um suplemento com um aditivo, eu sempre o faço. Faz muito sentido para mim. Né? Principalmente quando a gente está falando assim, de suplementação com monenzina. Sempre quando ela encaixa dentro do suplemento, o custo-benefício é muito bom. Né? A gente está falando do desembolso de centavos por dia, né, para ter ela dentro de uma formulação, e o ganho que o animal precisaria ter, o ganho adicional para pagar aquele benefício é muito pequeno, é muito fácil de ser pago. Né? Tem os aditivos no mercado mais tecnológicos, com um custinho um pouco mais elevado, mas ainda assim muito viável, que eles encaixam nas diferentes situações. Cabe a nós interpretarmos o papel de cada um dos aditivos e saber como usá-los dentro do nosso dia a dia. Né? Mas já estou até delongando demais aqui no assunto aditivo, vamos deixar isso para outra hora, para não atrapalhar a nossa análise de rótulo aqui, certo? Tem alguns produtos que ainda vão ter vitaminas, outras coisas, né, dentro da formulação. E eles vão aparecer aqui, vitamina A, D, E, né, levedura, vão entrar aqui também, podem ser encontrados em rótulo. Mas nós quero focar com vocês nesse momento. Um ponto importante da análise do nosso rótulo que está aqui, né, na questão da proteína. Né, e aqui começa a ter muita dúvida na turma, né? Porque aqui a gente consegue ver a informação de quanto de proteína bruta tem esse produto. Aqui nesse rótulo tem 300 gramas por quilo ou 30% de proteína bruta. Né? E aqui parece assim para a gente, NP equivalente proteico, né? Melhor dizendo, que aqui está 195 gramas por quilo ou 19,5. Já a gente vai ver o que isso significa. Né? Primeiro ponto aqui, a gente tem quanto tem de proteína, já falei para vocês. Né? E uma coisa legal de calcular agora é assim, quando a gente começa a olhar para essa questão do NNP equivalente proteico em relação à proteína bruta. Simplificando bastante aqui para dar um nomezinho e não complicar a sua vida. Esse NNP equivalente proteico, ele, assim, para simplificar bastante, é como se fosse a proteína que está vindo da ureia dentro da nossa fórmula. Tá? Vão ter outras contribuições, mas nesse momento, para facilitar a nossa vida, vamos entender assim, que é um nitrogênio, que ele não é proteína verdadeira, mas ele considera proteína bruta. Complexo, né? Vamos só facilitar. Quanto de proteína que eu tenho na minha formulação vindo de ureia. Em outro momento eu vou gravar um vídeo para vocês falando mais só sobre ureia. Até me falar que isso faz sentido para você. Né? Mas vamos lá. Esse NP equivalente proteico, ele fala quanto de proteína tem ali vindo da ureia. E como que a gente faz a relação aqui? Né? Se a gente pegar esse NP equivalente proteico e dividir pela proteína bruta, a gente consegue calcular quanto da proteína bruta da fórmula está vindo de ureia. E a gente chama isso de relação proteica. Matheus, mas por que isso é importante? Por que isso me interessa? Porque assim, dependendo da época do ano, se for seca ou for águas, se for um proteinado ou proteico energético, existe uma relação ideal para a gente trabalhar nessa questão de quanto de proteína eu quero que venha de ureia e quanto de proteína eu quero que venha de farelo.
E quanto mais ajustada essa relação, melhor tende a ser o desempenho do suplemento, né? Pela legislação, essa proteína ela pode até ser 85% atendida via ureia. Obviamente, isso é um produto mais comercial. Produtos mais ajustados, eles tendem a buscar outras relações que não a máxima permitida. Por quê? Porque a proteína vindo de ureia é sempre mais barata do que a proteína vindo de um farol de soja, por exemplo. Um ponto de proteína. Ah, Matheus, então eu vou pôr só farol de soja com o desempenho máximo. Também não. Não é assim. A gente tem que entender as relações por tipo de produto, entender as relações por época do ano e aí sim formular. Né? Hoje o objetivo nosso é falar de como você observa um rótulo, até você entender os elementos ali presentes para comparar produtos. Né? Não é falar de formulação. Se falar de formulação é um assunto que desperta seu interesse, você quer aprender mais sobre formulação, eu vou deixar aqui na descrição 2 links. Um é do Formulando na Prática, que é um curso onde eu pego um Excel básico e eu criei um método, 7 passos, onde eu vou passando com você para você se formular usando uma simples planilha de Excel. Ou o Suplementação na Prática, que é um curso onde eu destrincho, eu vou no detalhe sobre os diferentes tipos de suplementação, que compõem cada tipo de suplemento, quais são as relações que você tem que trabalhar dentro do proteinado, dentro do proteico energético, e como aplicar essas diferentes estratégias nas diferentes épocas do ano, nas diferentes fases do termo de produção, seja cria, seja recria, seja engorda. Beleza? Mas voltando aqui, então quando a gente faz a divisão do NNP equivalente proteico pela proteína bruta, no nosso caso aqui, 195 dividido por 300, a gente vê lá que 65% da proteína está vindo da ureia e o restante vem do farelo. Beleza? O que dá para calcular aqui ainda, olhando para esse rótulo? Dá para se a gente pegar esse NNP equivalente proteico e dividir por 2,81, se tiver em porcentagem, ou por 28,1, se tiver em gramas por quilo, a gente descobre quanto de ureia tem naquela fórmula. Né? Porque tem uma regrinha que fala assim, ó, cada 100 gramas de ureia é equivalente a 281 gramas de proteína bruta. Por isso, se a gente dividir dessa forma, a gente consegue calcular quanto de ureia tem na formulação. Então vamos lá, ó. Só lembrando aqui vocês, se tiver em gramas por quilo, a gente vai lá dividir por 28,1. Se eu quer transformar de gramas para porcentagem, pega o 195, divide por 10, dá 19,5, divide por 2,81, vai dar o mesmo resultado. Beleza? Então aqui, ó, quando a gente faz 195 ou 19,5 dividido por 2,81, cheguei lá, ó, que esse produto tem 6,9% de ureia. Beleza, turma? Então, mais uma informação aqui, ó, usando. Primeiro que a gente calculou aqui, vamos lembrar. Eu falei que esse produto ele tem 30% de proteína, né? Ele tem 19,5 de NNP equivalente proteico. Quando a gente divide um número pelo outro, a gente chega a um valor que 65% da proteína da fórmula está vindo de ureia e esse produto ele tem 6,9% de ureia. Beleza? O outro número que tem aqui bastante interessante que eu gosto de olhar é a quantidade de sódio. Né? Sódio, ele vai falar para a gente contém sal branco dentro dessa formulação. Sódio é um elemento que ele modula, além de atender a exigência do animal, o animal tem exigência por sódio, mas também ele é um elemento da nossa formulação que vai ajudar na modulação de consumo. Né? Então, olhar para isso é bastante interessante, principalmente, por exemplo, se você for comparar 2 sal mineral. Né? Qual sal é melhor, o A ou o B? E a gente olha os níveis desses 2 produtos, já dando um spoiler do que eu vou falar já para vocês. A gente olha os níveis desses 2 produtos, eles estão muito diferentes. A gente começa a falar, esse é melhor que esse, o A é melhor que o B é melhor que o C. Mas o importante não é comparar só rótulo, é a gente balizar para o mesmo consumo. E num caso de um sal mineral, como a gente faz isso? A gente tem que considerar quanto ele tem de sódio, trazer para o mesmo consumo de sódio, por exemplo, eu falo lá que os animais vão comer 40 gramas de sódio por dia. Eu trago essa matemática para o nível, vejo qual é o consumo de sal mineral de cada produto pela quantidade de sódio ali no rótulo
e aí eu comparo os produtos para o mesmo consumo. Qual que é a ideia? 1 quilo do produto tem 66 de fósforo, vezes o consumo, quanto o animal consome de fósforo por dia. Outro produto tem 58 de fósforo, vezes o consumo é quanto consumiu de fósforo. Então, eu vou comparar consumos por cabeça dia, não rótulos dos sacos do produto. Tá entendido? Se for confuso, conta aqui para mim nos comentários, depois eu respondo ou gravo de novo aqui para falar para vocês. Como eu calculo a quantidade de sal no produto? 100 gramas de sal tem 39,5 de sódio. Se eu sei a quantidade de sódio, eu quero ir para o sal, eu divido pela quantidade de sódio, ok? Então vamos lá, sódio dividido por 0,395 ou 0,39, depende da unidade, se for em gramas ou em porcentagem, né? A gente calculou ali, ó. Então 75 dividido por 3,95, chegou lá, ó. Esse produto ele tem 7,5. Opa, volta aqui. Aqui eu calculei em porcentagem para vocês, né? Então 75 dividido por 10 tem 7,5 de sódio, desculpa. 7,5 de sódio dividido por 0,395, chegamos lá, ó. Esse produto tem 19% de sal branco na sua formulação. Aqui a gente calculou e a gente consegue agora entender padrão de consumo ou até usar esse valor para comparar produtos. Beleza? Pontos importantes aqui que você pode tirar de informação de um rótulo, por exemplo. Às vezes as pessoas querem usar, em vez de um núcleo mineral, usar um sal mineral para formular um proteinato. Pode usar, Matheus? Pode. E aí tem muita gente que discute, por exemplo, o que é melhor, usar um núcleo mineral ou um sal mineral para formular um proteinato? Gente, se a gente estiver falando de chuchu com chuchu, tanto faz. O problema nasce onde? É que a pessoa pega um núcleo mineral aditivado e quer comparar com sal mineral sem aditivo. E aí ele conclui magicamente que o núcleo mineral com aditivo é melhor. Ora, ele não está comparando chuchu com chuchu. Ele está comparando chuchu com alguma outra coisa, abobrinha, berinjela, sei lá o que ele quer considerar. O que é importante? Um sal mineral, ele tem os minerais, ele tem o núcleo mineral dentro dele. Se a gente quiser usar ele para fazer uma formulação, a gente pode. O que eu recomendo, se você for fazer isso? Tente usar um sal mineral com aditivo. E aí, se a gente comparar um núcleo mineral aditivado com um sal mineral aditivado, a tendência é que a resposta seja a mesma. O que vai acontecer? Quando a gente usar um sal mineral para formular um proteinado, um proteico energético, o sal mineral normalmente já tem sódio. O núcleo mineral para formulação de produtos para pasto não tem sódio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber, dentro do sal mineral que eu estou incluindo na minha formulação, quanto de sal eu estou jogando dentro da formulação para saber se eu vou precisar pôr mais ou menos sal por fora da formulação para complementar a quantidade de sódio na fórmula final. Deu para entender? Então, percebam que saber essas regrinhas, calcular quanto tem de ureia, calcular quanto tem de sódio, além de te ajudar a comparar produtos, vai te ajudar a entender o produto que tem na mão, caso você queira usar ele para formular outras coisas. Da mesma forma, eu trabalho com um núcleo com ureia para fazer formulação. Você pode usar essa regrinha, eu acabei de explicar para vocês, para calcular quanto tem de ureia no produto, quanto tem de ureia no núcleo, para, quando a gente considerar isso, vezes a inclusão do produto na nossa fórmula, a gente chegar na quantidade de ureia na formulação que a gente está fazendo e enxergar se vai ter necessidade de colocar mais ou menos ureia na nossa formulação. Beleza? Tamo junto até aqui? Bom, nesse momento você já sabe interpretar um rótulo. Você consegue olhar para os elementos dele e falar assim, eu sei o que tem, eu sei o que cada grupo aqui corresponde. Eu tenho os minerais, eu tenho o aditivo, eu tenho a composição da proteína e eu tenho a relação da proteína. Eu consigo avaliar o quanto dessa proteína está vindo de ureia ou não. Um outro elemento que pode estar se perguntando aí é a questão do NDT. Né? E assim, dentro do Formulando na Prática, muitos dos alunos, né, a metodologia que a gente usa é basicamente a gente formula para fechar a proteína de um suplemento e o NDT é consequência.
E muito aluno manda para a gente, pergunta assim, Matheus, mas quanto eu coloco de NDT, ou quanto de NDT eu tenho de atender dentro da minha formulação? Gente, a gente sempre fecha proteína. A gente não vai abrir mão de colocar proteína para colocar NDT. O que eu brinco é assim, o NDT é um dedo duro da nossa formulação. Como assim dedo duro, Matheus? Fala mais. Porque assim, uma vez que a gente fechou a proteína, vai sobrar um espaço na fórmula. Esse espaço a gente normalmente preenche com um ingrediente energético. Por exemplo, eu tenho lá uma formulação que a gente vai fazer um proteinado, eu tenho milho, eu tenho farelo de soja, ureia, núcleo e sal. Eu coloquei ali a combinação que eu quero e sobrou um espaço na fórmula, que vai ser preenchido com milho. Se eu preencher todo esse espaço com milho, o NDT da fórmula vai ser alto. Mas se eu colocar milho aqui nesse espaço que eu tenho, tende a me levar a um custo mais caro de fórmula. O que eu faço para baratear um custo de fórmula? Eu vou lá e coloco desse espaço uma porcentagem de calcário, por exemplo, e o que sobra eu preencho com milho. O que vai acontecer? O custo de fórmula baixa, mas o NDT, a energia da fórmula, vai cair. E se eu não usar milho, eu usar casca, eu usar um outro coproduto energético com menos energia que milho, vai tender a baratear custo, mas o NDT sempre vai cair. Então, a gente não formula um suplemento para atender uma demanda específica de NDT. Mas o NDT daquela fórmula é um dedo duro da qualidade da formulação. Fez sentido? Então, assim, é como se o NDT fosse a caixa preta da nossa fórmula. Quanto mais alto, melhor. Porque a gente usou o espaço que sobrou da nossa formulação do suplemento com coisas boas. Obviamente, existe uma relação de custo-benefício, onde a gente pode, às vezes, abrir mão de um pouquinho de ter a energia máxima para buscar um custo melhor. E aí cabe também o bom senso de um formulador para entender até onde ele pode tirar milho e substituir por uma casca de soja, por exemplo, até onde ele pode tirar milho e por uma polpa cítrica, um sorgo, enfim, o que tiver disponível na região. Então, não existe um valor ótimo de NDT, quanto mais melhor. Não. Existe o quanto mais melhor dentro de uma análise de custo-benefício. Para a gente fechar aqui um pouco o nosso racional, vamos lembrar que quando a gente falar em suplemento, a gente tem esses tipos de produto que podem bater na nossa porteira. E eles estão presentes nas diferentes situações dentro de uma fazenda. Então, a gente tem produtos pronto uso e produtos para diluição. Quais são os produtos normalmente pronto uso que a gente encontra na fazenda? A gente tem o sal mineral, muito comum de ser utilizado na época das águas. A gente tem o sal com ureia, muito comum de ser utilizado na época da seca. Não vou falar recentemente, porque já tem uns 10, 15 anos que esse produto vem sendo trabalhado no campo e cada vez ganhando mais força, por mais que tem muitos pecuaristas, muitos técnicos que ainda não o conheçam, não fazem uso, mas existem hoje os minerais enriquecidos, algumas pessoas chamam de adensado, ou proteinado de baixo consumo, ou sal de alto consumo, enfim. Eu gosto de chamar de mineral enriquecido, que é um produto que o animal consome 0,5 grama por quilo de peso vivo. Ele é basicamente o meio do caminho entre um sal mineral e um proteinado. Um proteinado come 0,1, esse produto vai comer 0,05% do peso vivo. Ok? Aí a gente tem os proteinados, os proteicos energéticos e a ração, ou energético também, como algumas pessoas gostam de chamar. E a gente vai ter produtos para serem diluídos e formular esses produtos pronto uso. Então a gente tem o concentrado, o núcleo. O concentrado, basicamente, ele vai ter o núcleo mineral, a ureia e a fonte proteica. Ele vai ser diluído apenas com uma fonte energética. O núcleo com ureia, que vai demandar ainda a inclusão de uma fonte proteica e uma fonte energética, e aí depende do produto, da empresa que a gente estiver falando, vai demandar um sal branco ou não na formulação. E a gente tem o núcleo mineral, que pode ou não ter o sódio na sua formulação. Quando a gente fala de suplementos para pasto, normalmente os núcleos minerais não têm sódio na sua formulação. Para facilitar vocês visualizarem, olha aqui, eu fiz diferentes formulações dos produtos que vocês conseguem enxergar. Aqui, está aqui o núcleo mineral,
é basicamente como se eles tivessem, um tivesse dentro do outro. Consegue enxergar aqui? Ó? Se a gente for pegar aqui, ó, o sal mineral e jogar para dentro do proteinado, ó, ele vem, basicamente, esse, ó, ele entra dentro e a gente anexa ele, ou inclui nele, fica melhor de dizer, uma fonte proteica, a fonte energética e a ureia. A diferença do proteinado, proteica energética, é o quê? Que a gente sobe um pouquinho a questão do aporte proteico, mas olha lá, cresce mais a quantidade de energia. E o proteico energético dentro de uma ração acontece o mesmo efeito. Então, ó, percebam que um produto, conforme a gente vai aumentando o nível de fornecimento, é como se um coubesse dentro do outro e ganhasse um complemento. Um cabe dentro do outro e ganha um complemento. Beleza? Me conta aqui nos comentários o que você achou, se aumentou seu nível aí de clareza sobre a questão de análise de rótulos. E o que é importante agora é que você use essas informações quando você for comparar produtos. Por exemplo, eu estou com 2 proteinados para avaliar o que é melhor aqui na minha fazenda. Proteinado A ou proteinado B? Olhe para a relação proteica, você vai ver que tem produtos diferentes. Um produto mais comercial, ele vai tender a ter 85% da proteína vindo na forma de ureia. Eu estou comparando 2 produtos. Os produtos têm aditivo? Sim ou não? Você já sabe agora olhar se tem aditivo ou não. Então, use isso como uma estratégia de avaliar e tomar a melhor decisão. E eu, particularmente, produtos muito comerciais, eles podem ser até baratos. Mas cuidado com o barato que pode sair caro. Porque quando a gente olha para a pesquisa, a gente olha para os dados da APTA, por exemplo, que levaram ao resultado do Boi 777, todos os produtos utilizados que geraram os 150 gramas de ganho adicional no proteinado, os 200 e poucas gramas de ganho adicional no proteico energético, eram produtos que tinham bons conceitos de formulação. Eram produtos que respeitavam as relações proteicas, eram produtos que tinham aditivo em sua formulação. Então, cuidado, né, em querer buscar produtos muito baratos e comprometer o desempenho. Você já vai ter o custo de fornecimento, vai ter o custo do operacional de ir lá colocar esse produto no coxo. Será que não vale a pena ter um produto que te leve a um ganho, ou um produto um pouco tecnológico que te leve ao ganho esperado? Né? Muita gente aqui faz conta do preço do saco, né? Quando, na minha opinião, você deveria fazer conta do custo cabeça dia. Porque uma coisa é um saco de 30 quilos, outra coisa é um consumo de 300 gramas. E aí a ótica nossa muda. Mas esse é um assunto que eu vou deixar para um outro vídeo, para a gente discutir um pouco mais de o que é mais correto, né? Avaliar o custo cabeça dia ou avaliar o preço do saco. Até assim, se esse é um assunto que te gera interesse, comenta aqui que eu vou entender que vale a pena eu gravar um vídeo como esse. Bom, gente, eu vou parando por aqui. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se fez sentido para você, eu queria pedir, deixa seu like, isso é importante, tanto para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, mas principalmente para mim, para eu saber que você gostou, que de alguma forma esse vídeo contribuiu com você, contribuiu para dentro da porteira em levar mais informação. Um grande abraço e até a próxima.